A paz do Senhor Jesus. É mais uma vez com muita alegria que nós nos encontramos aqui para mais uma meditação na palavra do Senhor. E a você que está conosco, nosso desejo, conforme fazemos todos os dias, que as boas mãos do Senhor, com as bênçãos que só o Senhor tem, e na medida que só o Senhor tem, venha ser presente aí na sua vida, para que você possa ser abençoado nesse dia. Que a sua família venha a ser abençoada nesse dia. E também aí os seus projetos de vida. Queridos, para a meditação na tarde desse dia, o livro é Lucas. Lucas capítulo de número 9, apenas o versículo de número 5, Lucas capítulo de número 9, apenas o versículo de número 25, que assim vai dizer a palavra do Senhor. Pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Que a ação reveladora do Espírito Santo de nosso Deus possa ser presente no nosso entendimento, para que nós possamos aprender e guardar mais esta porção da palavra do Senhor. Porque se o Senhor não nos revelar, não tem como aprender, a sabedoria de sua palavra. Queridos, existem algumas versões que esse versículo ele muda um pouquinho, mas o sentido é o mesmo. Algumas versões de Bíblias e algumas versões diz o final assim, pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. A minha versão aqui traz perder ou destruir a si mesmo, que é a mesma coisa. Quando fala de destruir, perder, está falando de alma, está falando de eternidade. Pois bem, queridos, ao longo de todo o ministério do Senhor Jesus Cristo, por algumas vezes já mencionamos isso aqui, o objetivo do Senhor é anunciar o reino de Deus. A presença física do Senhor aqui nesta terra foi trazer o reino de Deus. Ele veio materializar aquilo que João Batista, já vinha pregando, que João Batista já vinha falando, que João Batista já vinha anunciando que viria o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, o Senhor chega, e aí, conforme narra as Sagradas Escrituras, o Senhor começa a anunciar o reino de Deus, dando continuidade àquilo que João Batista já havia anunciado, ou seja, aquilo que João Batista já anunciou que viria Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando o Senhor ele começa a trabalhar, quando o Senhor começa a trabalhar aqui nesta terra, ele fez muitas coisas. Ele curou, ele libertou, ele ressuscitou, ele trouxe paz, ele trouxe alegria, ele abriu sepultura, tirou pessoas, que já não tinha vida mais, o Senhor devolveu a vida, abriu o caixão, deu ordem, e pessoas que já não estavam mais vivas, passaram a viver pelo poder da palavra. Muitas coisas o Senhor fez, conforme isso é pregado todos os dias, mas o objetivo da presença do Senhor aqui, conforme nós sempre falamos, é salvação, é trazer a salvação. O princípio, da presença do Senhor nesta terra, a atividade fim da vinda do Senhor aqui nesta terra é o anúncio das boas novas de salvação. Não existe nada mais importante na sua vida do que a sua salvação. Não existe nada mais valioso na sua vida do que a salvação. Então o Senhor fez muitas coisas, mas ele veio para a salvação. Não adianta você ser curado e não ser salvo. Não adianta você ser bem-sucedido e não ser salvo. Não adianta você ter e ser e não ser salvo. Daí nós chegamos no texto, queridos, que nós escolhemos para a meditação. Um texto muito pregado, um texto muito anunciado, mas um texto que quando a gente começa a entender a grandeza dele,
a seriedade dele, nós vamos perceber que é um texto, embora sendo muito pregado, porém ele é pouco compreendido, porém ele é pouco aceito, porém se dá pouco crédito a palavras tão sérias como essa aqui. Pois bem, o Senhor Jesus, certa ocasião, ele pregava, ele anunciava o reino de Deus, ele falava acerca do caminho que leva a Deus, ele falava acerca de uma conduta que leva a Deus. Ele orientava os seus discípulos e todos que estavam também por perto acerca do caminho da salvação, e ele então, no meio desta instrução, porque nós vamos ver que esta instrução aqui, ela é alguns versículos anterior, né, bem como alguns após aquele que nós lemos. Então, no meio desta instrução, o Senhor, ele aborda um assunto que é justamente o que nós vamos aqui segurar apenas esse versículo nesta rápida meditação, quando ele faz uma pergunta essa que eu entendo que ela choca, pergunta essa que eu entendo que ela confronta, e pergunta essa que eu entendo que ela mostra a nossa realidade acerca de visão espiritual. E o que o Senhor fala aqui no versículo de número 25, todo este versículo ele faz parte da pergunta do Senhor, quando o Senhor, olhando para aquelas pessoas, ele então dirige a palavra e diz assim: pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a si mesmo, ou perder a sua alma? De que adianta isso? Quando nós falamos aqui ganhar o mundo inteiro, aqui nós estamos falando acerca das nossas conquistas. Quando fala assim, o que adiantou você ganhar o mundo inteiro, né? É uma forma do Senhor expressar as nossas conquistas ao longo de nossa vida. E se nós pararmos para analisar, quando nós temos a visão de conquista, queridos, ao longo de uma vida que muitas pessoas conquistarão muitas coisas. Muitas pessoas conquistarão grandes valores. Muitas pessoas conquistarão uma fortuna muito grande, não digo só fortuna financeira, mas eu digo de vida, de qualidade de vida, de experiência, de viagem e por aí afora, uma série de coisas que o nosso coração deseja e que a nossa condição possa suprir aí os desejos do coração. Muitas pessoas conseguem ter uma vida dessa. Muitas pessoas, e aqueles que não têm uma vida num patamar tão alto assim, mas também o seu coração deseja. E nós vivemos ao longo de nossa vida satisfazendo aí os desejos do nosso coração no que se diz respeito aos nossos projetos de vida, à nossa ambição, aquilo que nós queremos, aquilo que nós almejamos, aquilo que faz parte do nosso sonho, o que nós entendemos ser projeto de vida. Então, o que o Senhor chama a nossa atenção para a reflexão neste dia é acerca de um empenho gigantesco em cima de algo muito pequeno. Eu não sei no final da tua vida qual que é a soma conquistada por você, mas uma coisa eu tenho absoluta certeza, à luz da palavra de Deus, e tudo que você conquistou, todas as somas, somado tudo aquilo que você conquistou, tudo aquilo que você fez, tudo aquilo que você desfrutou, tudo aquilo que está em um cofre de um banco, tudo aquilo que você ajuntou durante toda a tua vida, isso diante da tua eternidade, não vale nada. Não significa nada, não tem valor algum, uma vez que nada pode ser comparado com a tua eternidade, nada pode ser comparado com a tua salvação em Cristo Jesus. Então o que o Senhor nos chama a atenção aqui é para que você tenha cuidado, e assim como há empenho em conquistas, assim como há empenho em ganhos, assim como há empenho
em projeto de vida, em concluir, em adquirir, em buscar as questões espirituais, não pode ficar desprezado, querido, na tua vida. É palavra que traz entendimento acerca da salvação. Daí a orientação da palavra do Senhor quando faz essa instrução com apenas uma pergunta. E a pergunta é: de que adianta? É como se ele estivesse falando assim: a tua vida não valeu a pena. Diante de uma eternidade sem Cristo, a tua vida não valeu a pena. Seria melhor que você não tivesse nascido. A orientação é essa, querido. O que define a nossa eternidade com Cristo ou sem Cristo são as nossas atitudes. O que define a nossa eternidade com Cristo ou sem Cristo são as nossas escolhas. O que define a nossa eternidade com Cristo ou sem Cristo é o nosso entendimento. E quando nós paramos para analisar o nosso entendimento acerca de questões espirituais, é muito pequenininho. Damos muito pouco crédito às questões espirituais. Nos empenhamos muito mais nas conquistas deste mundo. Queridos, eu quero ser muito breve, muito rápido nesta reflexão. E eu gostaria de te chamar a atenção para essa pergunta. E o Senhor faz esta pergunta, e a pergunta é: o que adianta você ter grandes conquistas e perder a tua salvação? Em outras palavras, esta é a pergunta de Jesus. E eu gostaria, através da palavra do Senhor, que esta pergunta, por um momento, você desse importância a ela. Por quê? Porque isso, querido, é chave. Isso aí é direcionamento. Isso aí é entendimento que traz a salvação. Por quê? Porque você pode ser quem você for nessa terra, ter o que for nesta terra, mas se você não tiver a salvação em Cristo Jesus, você eternamente será um fracassado espiritual, tendo vivido aqui o de melhor. E o aqui, comparado àquilo que há de vir, nós estamos tentando fazer uma comparação de algo que é passageiro para algo que é eterno. E não tem como comparar isso. Não tem como medir aquilo que é passageiro para aquilo que é eterno. É daí o que o Senhor nos esclarece. De que vale a pena? Ou seja, que importância tem? Que importância teve a sua vida em viver em conquistas, em buscas, em projetos e não se preparar para a eternidade? Fica o alerta da palavra do Senhor. Mais uma vez, o cuidado do Senhor, não é? Ele é presente, chamando a nossa atenção para que nem eu nem você venhamos viver uma vida de engano espiritual, achando que está tudo bem, quando na realidade não está. É a palavra do Senhor nos dando a oportunidade de conserto. É a palavra do Senhor nos dando a oportunidade de ter um entendimento maior acerca do reino de Deus. Porque o teu dinheiro não te qualifica para a salvação. A tua inteligência não te qualifica para a salvação, né? As tuas boas ações não te qualificam para a salvação. Salvação é um processo, conforme nós temos aprendido aqui. Homens e mulheres têm estado tanto aqui quanto em púlpitos de igreja, em muitos lugares, anunciando a palavra do Senhor 24 horas do dia. Tem alguém em algum lugar pregando a palavra do Senhor, anunciando o caminho da salvação. E como se faz para se manter no caminho da salvação? Nós estamos falando aqui de relacionamento com Deus, de entendimento acerca das coisas de Deus, de envolvimento acerca das coisas de Deus, e isso requer de sua vida tempo.
Isso requer de sua vida dedicação. Isso requer de sua vida entendimento. Então, da mesma forma, olha a seriedade disso, da mesma forma que nós dedicamos tempo, entendimento e nos forçamos, né? Nos dedicamos, investimos, qualificamos para buscar os nossos projetos de vida na questão espiritual, não é diferente. Precisamos de ter tempo, precisamos de dedicação e precisamos de empenho. Caso contrário, querido, a nossa vida espiritual ela será inútil. Ela não nos levará ao céu. E é por isso que eu amo a palavra do Senhor, porque ela nos orienta. São detalhes da nossa vida que faz toda uma diferença na eternidade. Mas são detalhes que o Senhor está aí, cuidando da minha e cuidando da sua vida através da sua palavra, fazendo chegar no entendimento de pessoas a seriedade acerca da salvação. E que assim como as nossas buscas, as nossas conquistas, o nosso empenho para as coisas desta terra, espiritualmente também temos que fazer da mesma forma. Buscar, conquistar, dedicar, se relacionar, ter entendimento. Caso contrário, a nossa vida vai ficar somente aqui. Caso contrário, o nosso entendimento vai ficar somente nesta terra. Caso contrário, o nosso empenho, as nossas conquistas vão ficar somente aqui. A nossa visão vai ficar somente aqui. E a palavra do Senhor me adverte acerca daqueles que a sua visão está somente nesta terra. São pessoas dignas de dó. Em outra versão, dignas de compaixão. Porque o que está diante dos seus olhos é passageiro. E quando se deparar com a eternidade? Então, o que o Senhor quer nesta oportunidade é te preparar, querido. A eternidade pode bater a porta da nossa vida a qualquer momento. A qualquer momento nós podemos ser chamados, a palavra do Senhor vai falar que pós a morte segue o juízo, estamos diante de uma eternidade. E aí? Daí a seriedade desta palavra. Não vai valer a pena investir somente nesta terra. Não vai valer a pena. Esta é a resposta. Não vai. Então, se não vai valer a pena, vamos fazer aquilo que vale a pena. E o que vai valer a pena, querido? É ter a visão espiritual, o entendimento espiritual e ter também a busca espiritual. Quero deixar bem claro que o Senhor não está desmerecendo o que você tem. O Senhor não está desmerecendo os seus projetos, não. Você tem que conquistar mesmo, você tem que progredir, você tem que trabalhar, adquirir. Mas o que o Senhor está falando na tarde desse dia, através da sua palavra, é que não só a vida não consiste só do material. Assim como nós empenhamos no material, nós também devemos ter um empenho nas questões espirituais, porque elas direcionam a nossa eternidade. Que Deus te abençoe grandemente e que você possa ter o entendimento do valor da tua alma, do valor da tua alma, e querer colocar a tua alma no lugar seguro. E este lugar seguro, querido, é na presença de Deus. Não despreze a palavra do Senhor. Almeja, acima de todas as coisas, almeja a salvação para a tua alma. Este é o propósito da palavra do Senhor, este é o propósito do projeto do Senhor para a sua vida e salvação somente em Cristo. E para a gente fechar aqui, tem um versículo muito bonito que eu gosto muito, né? Atos capítulo de número 4, versículo de número 12, a palavra do Senhor vai falar assim, que em nenhum outro nome há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Salvação é só em Cristo Jesus. É só reconhecendo Cristo Jesus. É só aceitando Cristo Jesus. É só vivendo em obediência às orientações de Cristo Jesus.
é reconhecendo e considerando aquilo que Ele fez por mim e por você na cruz do Calvário. Que Deus te abençoe grandemente para que esta, né, venha a ser o entendimento de sua vida. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Mais uma vez, mais um dia, mais uma oportunidade. Nós oramos agradecidos. Agradeço o Senhor a clareza da tua palavra, agradeço o Senhor a oportunidade de mais um culto Vida em Cristo. Agradeço o Senhor todos quantos estão conosco e o nosso pedido para essas pessoas é que a boa mão do Senhor possa estar suprindo todas as necessidades, ó Deus, que cada um tem, que suas famílias têm, ó Pai, quer seja em qualquer área da vida deles, mas que a boa mão do Senhor possa estar trabalhando em favor deles, Senhor. Assim nós oramos agradecidos por tudo quanto o Senhor tem feito por nós diariamente, porque a boa mão do Senhor é presente conosco todos os dias. E por isso nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.